Pessoas que são amasiados são casados? O que diz a Bíblia referente a este assunto? Vamos ver o que nos ensina a palavra de Deus? Casamentos bíblicos como eram? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o casamento era um arranjo entre os familiares e quase sempre com propósitos. Começava com o noivado, que era tão importante quanto o próprio casamento, como aconteceu com José e Maria. Era proibido o casamento entre familiares muito próximos, conforme está no livro de Levítico, capítulo 18, verso 6. Podia acontecer dos próprios noivos escolherem um ao outro, conforme está no livro de Gênesis, capítulo 29, versos 20. Era e devia ser uma união inquebrável, rompido somente pela morte. Sexo antes do casamento. Vamos ver o que nos ensina a palavra de Deus. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 29. Continuando com a palavra de Deus. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 7, do versos 1 ao 2. Dando continuidade. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 9. Então, sexo antes do casamento é considerado imoralidade sexual, conforme aqui nos ensina a palavra de Deus. E a união estável é mesmo que casamento? Na Bíblia não havia casamento civil, é verdade, e a cerimônia mudou com o tempo. Mas todo casamento válido tinha algum tipo de reconhecimento pela sociedade. Vamos ver o que nos ensina a palavra de Deus. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Livro aos Romanos, capítulo 13, versos 1 ao 2. Nessa parte da palavra de Deus, é claramente ensinado que nós devemos obedecer à lei, e o casamento também faz parte da lei, entendendo que a palavra potestade significa lei, e assim quem não obedece, ou seja, quem resiste estas potestades, está resistindo à ordenação de Deus. Ou seja, então estaremos trazendo para si mesmo a nossa própria condenação, conforme está sendo ensinado na palavra de Deus. União estável, continuando. Veja que mesmo Adão e Eva, que não tinham outras pessoas para testemunhar, tiveram a benção de Deus para se unirem, conforme está no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Adão e Eva tiveram aí a testemunhança e a benção de Deus para que eles pudessem estar numa união estável, casados perante Deus. Veja que o Filho de Deus também, no período em que estava aqui na terra, ele se encontrou com uma samaritana junto ao poço. Ele reconheceu que esta mulher, ela estava morando junto com o homem, mas a sua união não era de um casamento, conforme está escrito no livro de Evangelho São João, capítulo 4, do versos 17 ao 18. No versos 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Versos 18, porque tiveste 5 maridos,
e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Veja que tanto o Filho de Deus como a própria mulher samaritana reconheceram que aquele homem com quem ela vivia não era o seu marido. Para se ter um marido, tem todo um ritual, uma cerimônia, uma lei, que assim os consideram casados. E naquele momento, aquela mulher, com a sua verdade, declarou que não estava casada. E referente ao casamento, a palavra de Deus, o que ela diz, o que ela nos ensina, o que ela nos explica referente ao casamento. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja que esse verso é um pouco pesado, porém é um verso verdadeiro e claro. É a vontade de Deus na vida do homem e da mulher. Veja que Deus está dizendo que um casamento, ele lhe dá honra, ele lhe dá pureza. E aqueles que assim não fizerem e não der ouvido à palavra de Deus, será julgado como imorais e adúlteros. Continuando com a palavra de Deus. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Livro de São Mateus, capítulo 19, verso 6. Nessa parte da palavra de Deus, Deus ele não permite uma separação após a união feita através do casamento. Pelo contrário, Deus ele odeia essa parte. Vamos ver isso na próxima parte da palavra de Deus. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Livro de Malaquias, capítulo 2, versos 15 ao 16. Nessa parte da palavra de Deus é muito claro, onde Deus ele fala que não só odeia o divórcio, como também ele fala que aquele que se divorcia está sendo infiel à palavra de Deus. Vamos continuar na palavra de Deus. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma benção do Senhor. Esposa você não encontra se amaziando. Esposa você encontra casando, conforme está no livro de Provérbios, capítulo 18, versos 22. Dando continuidade à palavra de Deus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, conforme está no livro de Gênesis, capítulo 2, do versos 24 ao 25. Portanto, aprendemos que o casamento é algo honrado e aprovado pelo nosso soberano Deus. Pessoas amaziadas podem batizar? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina referente à situação de pessoas que vivem amaziados. Uma pessoa amaziada tem duas opções para se batizar: deixar o pecado ou casar-se. Uma pessoa amaziada à luz da Bíblia é uma pessoa que está em fornicação. Sabendo-se que a fornicação é uma abominação aos olhos de Deus, vejamos o que nos ensina a palavra de Deus.
Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 14. Então veja que a fornicação também é uma abominação aos olhos de Deus. O batismo nas águas tem um único objetivo, o arrependimento dos pecados. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está no livro de São Marcos, capítulo 1, versos 4. Entendemos que a palavra arrependimento significa largar o pecado, dar meia volta. Então, uma pessoa que vive numa situação de amaziados, ela deve corrigir esta situação casando-se. Uma pessoa que realmente quer batizar-se, ela deve estar arrependida desses pecados ou de seus pecados. Olha o que diz a palavra de Deus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38. Então, se você se arrependeu, com certeza você não vai estar mais amaziado. Ou se casará, ou se separará dessa pessoa, que às vezes também não quer casar, mas sendo obediente à palavra de Deus, tendo um puro coração sincero perante Deus, com certeza Deus vos abençoará. Ele dará um caminho e colocará tudo no seu devido lugar. Canal Sintonia Divina, ajude o nosso canal deixando o seu like.